amigos e associados nesse dia que decidiram estar presentes nesta sessão de lançamento da Meridional 2. Queria agradecer também a presença de vários autores e membros do Conselho Editorial nesta sessão e também, em particular, ao professor João Guerreiro, que vai fazer a apresentação da revista e que é também membro do Conselho Editorial. O professor João Guerreiro tem-nos ajudado efetivamente bastante. Aliás, este projeto é um projeto coletivo, não é um projeto de Licia, do qual eu sou diretora, mas digamos que ele reunia em torno deste projeto um conjunto de pessoas, individualidades ligadas à literatura e à história, que pudessem efetivamente colaborar na concepção do projeto da revista. E daí a criação de um conselho editorial, do qual faz parte o professor João Guerreiro, mas fazem parte também representantes de outras universidades, como, por exemplo, a professora Isabel Soares, que faz parte também da Universidade do Algarve, a professora Isabel Drummond Braga, da Faculdade de Letras, o professor José Alberto Tabim, do Centro de História, e escritores, o João Melo e a Rita Jorge e o Nuno Judice, bem como o João Ventura. Temos também um conselho de redação, que é constituído pela Isabel Soares, Carlos Osório, Elsa Martins, João Ventura e eu, e temos um conjunto de avaliadores externos que avaliaram os artigos que foram submetidos, que não foram submetidos por convite, foram submetidos por iniciativa dos autores. E temos uma ampla representação também, como o professor Álvaro Garrido, da Universidade de Coimbra, Ana Isabel Soares, da Universidade do Algarve, Isabel Braga, da Faculdade de Letras, João Melo, Tadinho, já referi, Maria Antónia Fialho Pão, da Universidade de Évora, Maria Antonieta Rossi, da Universidade de Stranieri de Siena, Maria Augusta de Lima Cruz, da Universidade de Minho, e Pedro Crista, do ISCTE. Portanto, há uma ampla variedade de avaliadores credenciados para poder avaliar cada um dos artigos que foram submetidos. Temos 20 colaboradores neste número. Neste número são quase todos novos. Há aqui, enfim, 2 ou 3 repetentes. Mas antes de entrar propriamente nesse ponto, queria saudar também a página nossa, que representa a Direção-Geral de Cultura do Algarve, já que a professora Adriana Nogueira, a diretora regional, não pode estar presente por coincidência de eventos, não é? Coincidência de eventos. Há outros membros do Conselho Editorial que gostariam de estar presentes e não puderam fazer, porque a segunda-feira, de facto, não é um dia bom para fazer lançamentos de livros, não é? Os professores universitários têm aulas e, de modo que não é fácil deslocarem-se para vir participar numa sessão longe do seu local de trabalho. Eu queria saudar também o José Alberto Madria, que é o cônsul honorário de Marrocos no Algarve, foi também um elemento fundamental para a construção deste livro, porque, como eu disse no lançamento da primeira edição, do número 1, faz agora um ano, foi 8 de dezembro do ano passado, também no âmbito das comemorações da cidade, aquele número 1 ainda não me satisfazia completamente, porque não tinha uma multiplicidade de vozes que eu queria ver contemplada neste número. E, efetivamente, conseguimos. E foram várias as pessoas que trabalharam nesse sentido, realmente o professor João Guerreiro tentou também estabelecer contactos com marroquinos e que nos deu muitas sugestões para avaliadores externos, foram muito úteis, mas o José Alberto Madria, o arquiteto José Alberto Madria, conseguiu um feito extraordinário, que foi mobilizar um escritor e artista plástico marroquino, Marrakech, Maia Binbin, fez uma entrevista em Marrakech sobre as palmeiras de Marrakech, uma entrevista fantástica que revela bem enfim, aquela personagem que eu não conhecia e que achei fascinante pela sua experiência de vida e pelo seu trabalho. Depois destas saudações institucionais, a doutora Laura também está aqui a apresentar, digamos, informalmente a Câmara, porque a senhora vereadora chegará quase no final. Queria também saudar a Biblioteca e agradecer à Biblioteca Municipal de Portimão, porque fizeram um trabalho magnífico de preparação da sala, de decoração, com as revistas regionais aqui a esboçar, não é? Sobre nós, e umas malas de viagem, com a ideia de que o Mediterrâneo é um espaço de viagem, efetivamente, não é?
em todas as direções, norte-sul, leste-oeste, e esta revista percorre efetivamente essas duas margens. Portanto, é como se nós tivéssemos uma aula, já não poderia ser uma dessas, porque estas não têm as medidas de low cost, mas de qualquer modo é simbólico, está muito interessante, tem as etiquetas de viagens, que foram criteriosamente escolhidas pelo Rolando. Não foi, Gina? Pronto. Portanto, os nossos agradecimentos à Biblioteca Municipal de Portimão, que tem sido sempre incansável no apoio às nossas iniciativas aqui. Relativamente à revista, eu não iria falar muito dela, só vos darei conta que esse trabalho do Sr. João Ferreira, que eu já irei apresentar de um outro modo. Queria dizer-vos que esta revista não foi editada pela Soliçal, ao contrário da primeira, não por haver havido qualquer problema entre nós, pelo contrário, continuamos cúmplices e amigos. Aliás, vamos fazer um lançamento, uma apresentação já agendada para 14 de janeiro em Lolé, na Casa da Leiria, mas simplesmente eles não tinham condições técnicas para fazer a revista no tempo que nós precisávamos. Militares, nas construções de líneas, naquilo que foi a cedência de territórios, a compra de territórios, o fornecimento de territórios como dotes de casamentos, tudo isto faz parte daquela zona e que teve uma relação sempre muito próxima com a área do Mediterrâneo. E, portanto, os fluxos de pessoas, os fluxos que eram muito intensos, desde a antiguidade até pelo menos ao século XIX, incorporaram este território do Mar Negro naquilo que são os interesses do Mediterrâneo. Se consultarem os livros que hoje em dia são, enfim, as bandeiras do Mediterrâneo, o Mar Negro aparece sempre com um capítulo à parte, não muito, enfim, com pouco realce. Contudo, começa a aparecer, enfim, a última coisa que eu conheço que tem a ver com o Mediterrâneo engloba não só o Mar Mediterrâneo como o Mar Negro, e portanto tudo isto começa agora a aparecer enfim, e a razão é óbvia, não é? Com os acontecimentos que existem na Ucrânia e com o debate que existe em torno dos territórios que estão num lado, mas que já podiam estar no outro e que já estiveram no outro. Portanto, temos ali uma solução que não é fácil de encontrar, mas que nos suscita estas dúvidas. Nós estamos num país que tem uma estabilidade enorme, 800 anos de estabilidade territorial, tirando a Olivença, tirando aquele bocadinho de Olivença, tudo o resto é de uma estabilidade e, portanto, não nos entendemos nós próprios, não entendemos muito bem estas possibilidades de trocas de territórios, a intenção que houve desde sempre, no respeito à Crimeia, de passar de um lado para o outro, e que, enfim, até que o Stalin, em determinado momento, decidiu que aquilo devia estar na Ucrânia, mas, enfim, são pequenos e grandes ajustamentos territoriais que deram origem, enfim, a este conflito de monstros que nós estamos a assistir, que é a destruição das cidades da Ucrânia, das cidades e da população da Ucrânia, de forma dramática, enfim, que todos os dias assistimos na televisão às imagens que nos entram pela casa dentro, com um dramatismo e com uma intensidade que não gostaríamos de assistir no século XXI em que estamos. Portanto, este aspecto do oceano temático julgo que é importante, e é importante fazer esta ressalva de que, na realidade, parecendo que estamos, enfim, que fizemos aqui uma saída para o norte no respeito ao Mar Negro, mas ele faz parte também, não do ponto de vista biofísico, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista da geografia humana, das ligações territoriais, dos fluxos de comércio, dos fluxos de pessoas. Tudo isto não está fora, antes pelo contrário. Houve impérios, o Império Otomano, que tinha territórios por todo lado, incluindo daquilo que é a bacia do Mar Negro, e, portanto, é verdade, eu acho que foi uma decisão feliz incorporar esta problemática do número 2 da revista Meridional com este enquadramento. Realmente há três textos talvez, enfim, há um sobre a Geórgia, que é mais pequenino, mas que também reflete um bocadinho, sobretudo a pressão do poder soviético e agora a pressão do poder russo no respeito àquele pequeno país, porque é uma senhora que lança um grito de revolta relativamente àquilo que se passa na Geórgia, que todos nós conhecemos, porque
enfim, o que temos verificado é que estes conflitos militares ficam em banho-maria, porque não se sabe bem de quem são. Enfim, todos nós conhecemos que mesmo no seio da Moldávia há um território que não se sabe quem é e que tem uma presença de forças russas. São situações muito complicadas e que não estão resolvidas. Enfim, para não falar do Kosovo, para não falar de toda aquela, enfim, da região dos Balcânicos, mas enfim, são questões que estão na ordem do dia e, portanto, este dossiê também disputou uma data de temas e de interesses que têm a ver com esta zona. Justamente o Rui Bibiano, que é o professor de História, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, faz muito bem essa caracterização, registra a passagem de povos e de grupos humanos pelo mar dele, portanto, enfim, eu até retirei aqui uma lista dos povos que ele cita, os hititas, os cários, os colquidianos, os trácios, os persas, os sumérios, os citas, os gregos, os romanos, os bizantinos, os godos, os hunos, os ávaros, os eslavos, os varegos, os venecianos, os novevos, os georgianos, os búlgaros, os tártaros e os otomanos. Portanto, nós vemos a multidão de povos que circularam, às vezes, enfim, estão sempre conflitos armados entre eles, outras vezes não. Eu recordo-me sempre daquela posição que o nosso amigo Cláudio Torres tem relativamente a estas questões. Enfim, ele diz que muitas vezes a avaliação que nós fazemos destes territórios que vão tendo administração diferenciada, no caso de Cláudio Torres, seriam os muçulmanos, seriam os bizantinos antigos, seriam depois os romanos, depois os portugueses, enfim, de tudo isso passa-se num nível superestrutural e a população, o povo, os camponeses, enfim, e toda a vida nas pequenas aldeias continua, quer dizer, é um bocado independente destas lutas que se passam a nível superestrutural. E, portanto, era interessante também, desse ponto de vista, encontrar aqui um zoom, digamos assim, para perceber o que é que se passa, porque nós o que assistimos é que às vezes há, enfim, eleições e atos eleitorais para decidir o destino de territórios e que inexplicavelmente cai para um lado, cai para o outro, e, portanto, há uma incógnita que nós não conhecemos bem relativamente àquilo que se passa ao nível da população que está, dos camponeses sobretudo, mas também das pequenas indústrias, dos artesanatos, dos funcionários, tudo isso. E, portanto, este aspecto é um aspecto que provavelmente mereceria também uma atenção futura relativamente a isso. Mas, voltando ao artigo do Rui Bibiano, é muito interessante porque justamente fala sobre isso, fala sobre a integração da Rússia nos postos, enfim, a Rússia, o Império Russo não tinha saída para o mar, para o Mediterrâneo, toda esta aproximação no respeito à Crimeia e depois à Ucrânia teve a ver com isso, para encontrar forma de conseguir escoar os seus produtos e abastecer-se através da via marítima, que era a via, no fim e ao cabo, predominante até ao século XX, pelo menos atrás. E, portanto, este o texto do Bibiano, que eu considerava que é muito interessante. Depois temos um outro texto de São Ventura, que faz uma digressão por Odessa, até parece que viveu durante alguns anos largos na cidade de Odessa, porque vai fazendo referência a pequenos detalhes da cidade de Odessa, incluindo um restaurante chamado Gambrinos, não é? Porque tem o mesmo nome do nosso Gambrinos, e, portanto, não sei se almoçou lá, se não, mas enfim, deve ter sonhado que se presenteou com uma refeição ao píparo desse mesmo restaurante, mas, portanto, é interessante porque há uma data também de coincidências e de características da cidade de Odessa e realmente, enfim, a cidade de Odessa foi um centro cosmopolita, cultural, intelectual, fundamental naquela zona. Não? Enfim, toda a gente, mesmo a Federação Russa, ou se quiserem o Império Soviético, mas mais a Federação Russa, antes de haver o Império Soviético, achava que Odessa era uma cidade a conquistar, porque era, digamos, uma praça forte desse ponto de vista global, não é? Portanto, esse aspecto é um aspecto que eu gostava de sublinhar e que, no fim e ao cabo, é importante. Neste assunto da Ucrânia,
há dois aspectos que são conhecidos, historicamente conhecidos, que eu gostava só de citar. Enfim, um deles tem a ver com o período stalinista, com o Holodomor, o Kirkov, aquilo que se chamava também da Grande Fome, que foi uma posição do poder soviético relativamente à Ucrânia. Portanto, hoje em dia nós achamos estranho como é que os ucranianos têm enfim, uma reação violenta relativamente ao poder russo, mas enfim, tem a sua história. Antes disso também tinha havido revoltas de camponeses. O Nestor Makhta era um grande chefe que num primeiro momento se levantou contra o exército branco, ainda na altura em que o poder soviético não estava instalado na Rússia, mas que depois começou a lutar contra o poder vermelho, contra o exército vermelho, porque entretanto mudaram os exércitos, mas o objetivo era, enfim, dominar a Ucrânia, e portanto houve sempre aqui problemas complicados e complexos, o que torna muito difícil a compreensão do que hoje se passa naquela região. A cidade de Odessa já me referi, todos lembramos, enfim, o filme do Khrushchev Potemkin é famoso porque aparece com aquela escadaria, não é? Com o carrinho bebê, a escadaria é uma coisa que nos fica na memória. Enfim, julgo que foi uma encomenda do poder soviético para sublinhar bem o domínio do poder soviético sobre aquela zona da Ucrânia. Mas reparem que, como disse, o Stalin em determinado momento achou que a Crimeia devia sair de um lado e devia ir para o outro. Portanto, tudo isto se passa como se nós hoje em dia disséssemos que o Algarve passaria a ser dominado pela Andaluzia ou que a Extremadura espanhola passaria a ser dominada pelo Alentejo. Portanto, são coisas que não nos metem na cabeça, nós não conseguimos imaginar, mas que na realidade se passava assim. Mas era a União Soviética, já era a União Soviética, portanto, nunca seria da esfera da influência. Podia fazer, mas antes da União Soviética já isso era, não é? Com a Catarina a Grande, com o Pedro I, enfim, portanto, houve sempre ali uma possibilidade deste tipo de transações, se é que podemos chamar. A nota sobre a Geórgia é realmente o trauma da dependência soviética, de uma senhora que enfim, reflete sobre isso. Duas crónicas de seguida, uma sobre o Sul, enfim, feito por alguém que está mesmo no Sul, que está nos confins do Polo Sul, e portanto vai fazendo uma reflexão sobre aquilo que são as terras do verdadeiro Sul, quando comparado com o nosso Sul. E uma nota sobre a Toscana, eu julgo que alguém está presente, que é uma nota muito bonita, sobre um encontro que teve com uma senhora que estava numa crise, enfim, porque tinha perdido a família, o filho, o marido e tal, e portanto fazia viagens para sobreviver. E é realmente um texto pequeno, mas muito bonito, sobre problemas humanos, efetivamente, que as pessoas têm, e portanto gostava de sublinhar isso. Depois, no conjunto dos artigos, enfim, não me vou referir a todos eles, mas há dois ou três que me parece que são importantes. Um deles, do Filipe Paula, não é? Sobre as praças fortes de Portugal em Marrocos, não é? Portanto, afinal cabo é a descrição de como é que se organizavam as praças fortes em Marrocos, todas elas, enfim, no litoral, porque era a maneira de serem abastecidas, bem abastecidas, com os bens que necessitavam para a sua manutenção, mas também com áreas no seu interior, enfim, do hinterland, digamos assim, que permitiam a criação de gado, a agricultura, eventualmente até depois uma outra função que era a produção de lenha para aquecimento, que eram importantes, e que tinha um sistema, enfim, o Paulo explica bem isso, o sistema de alarme, com pessoas colocadas, enfim, pessoas da comunidade portuguesa colocadas em certos sítios para avisar quando houvesse, enfim, um período de avanço para que os portugueses que estavam, ou pelo menos a comunidade associada aos portugueses que dominavam essas praças, estavam nessas áreas que produziam sustentos, retirarem imediatamente, enfim, recuarem para as zonas fortificadas, para as praças fortificadas. Enfim, a descrição é feita com 3 praças, com Mazagão, com Tânger e com Arzila. Mazagão tem uma história muito bonita que não está refletida, porque não era também o objeto do artigo, mas foi a última praça que Portugal abandonou na costa de Marrocos, e o rei decidiu criar uma colónia no Brasil, também chamada Mazagão, onde, enfim, depois de várias vicissitudes, colocou algumas pessoas, as que restavam, porque morreram, entretanto, pelo caminho de muitas delas, e hoje em dia há uma terra no Brasil chamada Mazagão,
terão sido enviadas as pessoas que tinham saído dessa Praça Forte de Marrocos. O artigo sobre as relações da Argélia é muito curioso, porque já no século XIX havia um tráfico importante com os portos de Algarve. Os portos de Algarve, o Faro da Vila, são referidos, Vila Real de Santo António também, para depois se entrar em Lagos. E, portanto, há um tráfico importantíssimo de mercadoria com consulados. Enfim, se o cônsul de Marrocos no Algarve está presente, mas naquela altura havia cônsul português em Argel, que estava sediado em Gibraltar. Também as relações diplomáticas eram interessantes e, portanto, dá-nos aqui a ideia daquilo que nessa altura já eram as relações com a Argélia. O artigo seguinte tem a ver com as migrações. Aqui há uma tese de doutoramento que teve também um prémio Joaquim Magalhães, judeu, mas que é o mesmo texto, de um autor que fez o estudo sobre a imigração de andaluzes, de população da Andaluzia para o Algarve. É um texto também muito importante, que, enfim, ao cabo, descreve as minúcias dessa imigração, que tiveram, enfim, impactos grandes no Algarve, principalmente no século XIX, mas por razões diversas, no respeito à província do Elva, porque as tropas francesas destruíam a coesão de muitos núcleos urbanos do Elva e, portanto, as pessoas emigravam, fugiam, não é? E, portanto, tinham, enfim, a saída mais óbvia era o Algarve, ou porque, entretanto, houve privatização de terras de propriedades comuns e, portanto, deixaram também de ter acesso àquilo que são os nossos balcões. Houve, digamos, a privatização na nossa terminologia daquilo que eram terras comuns, baldios, e, portanto, deixaram também de ter possibilidade de trabalhar na terra, e, portanto, terem algum sustento a partir disso. E, portanto, digamos que fizeram este percurso, este curso migratório para o Algarve, e acabaram por participar, enfim, com muita intensidade, até na arquitetura administrativa do Algarve. Enfim, há casos que chegaram a vereadores e até a presidentes de Câmara, e, sobretudo, os vestígios, se calhar, mais importantes que deixaram são o impulso que deram às indústrias conserveiras. Nós conhecemos bem o Feu e o Ramírez e tal, e são tudo, digamos, apelidos que resultaram dessa altura e da fixação de pessoas que vieram dessa altura. Portanto, o Peixe de Atum é um artigo interessante, que tenta ligar os textos de Teixeira Gomes, mas também do Brandão, relativo à pesca do atum, encontrar relações entre narrativas literárias e fotografia e iconografia. Portanto, é, digamos, um espaço quase de interdisciplinaridade, através do pretexto do Teixeira Gomes, ou dos textos do Teixeira Gomes, e, portanto, é também um artigo muito interessante. E depois temos um pequeno artigo sobre o Alentejo, que comentámos durante a preparação, que é um artigo curioso, enfim, que tem a ver com as características próprias do Alentejo, designadamente centrado naquilo que é a produção de lã, aquilo que são os rebanhos de ovelhas, a produção de lã, e, portanto, a tentativa de, a partir dessa prática, chegar à própria designação de Alentejo. É um artigo que é um bocadinho caro, porque insere-se no domínio da antropologia ecológica, que era um domínio que, em termos da Universidade do Algarve, nós desenvolvemos e que está, enfim, que, na realidade, está presente neste artigo. Só uma nota final sobre os artigos relativamente à entrevista que o José Alberto Alegria, que está presente, fez ao meio Divino, que é digamos, um monstro hoje em dia, um monstro cultural, intelectual hoje em dia de Marrocos, é um sujeito interessantíssimo, enfim, polifacético, é escritor, é escultor, é pintor, faz diversas coisas, é, digamos, uma personalidade do meio intelectual de Marrocos, mas um meio intelectual ligado às dinâmicas populacionais e às dinâmicas que sempre houve no seio da sociedade marroquina, que é muito interessante. Aliás, com familiares diversos,
cita nas respostas que dá ao Zé Alberto Maria, cita o papel da mãe, a mãe que foi uma peça central na coesão da família, o irmão, enfim, recordam-se com certeza que houve um atentado ao rei há uns anos atrás, ao pai deste rei, o irmão dele participou nesse atentado e depois, enfim, desapareceu. Foi criada uma cadeia especial para acolher as pessoas que tinham participado nesse atentado e muita parte da obra do Bino Bino, que aliás foi objeto de uma exposição em Silves há uns anos atrás, não sei se viram, mas foi também trazida pela Embaixada de Marrocos e com a participação ativa do José Alberto Alegria, e que era uma exposição magnífica, e muitas das peças dessa exposição traduziam um bocado, enfim, o desaparecimento momentâneo, nunca se, enfim, até ele aparecer, nunca se sabia se estava morto, se estava vivo, e portanto muitas das peças traduziam justamente essa nuvem negra que existia em relação a esse familiar. Portanto é uma entrevista interessante, em que ele, no fim e ao cabo, explica que é um homem do mundo. Quando lhe perguntam se ele é do Mediterrâneo, ele diz que é do Mediterrâneo, do Atlântico, que é do mundo. Portanto, ele gosta de conviver com as pessoas e de fazer as suas reflexões. Enfim, portanto, é uma figura muito curiosa que vale a pena. Há duas ou três questões transversais que eu gostava já agora de referir. Uma questão transversal tem a ver com o facto de estarmos presentes, estamos no lançamento do número 2 de uma revista de cultura e reflexão. Estas revistas fazem parte do Algarve, fazem parte em Portugal, fazem parte da história. Nós já tivemos no passado muitas revistas que foram desaparecendo, o Tempo e o Modo, o Vértice, a Reis Utopia, que temos um período de vida muito curto, mas interessante. A própria Finisterra, uma revista que o Eduardo Lourenço dirigia, morreu, e o Eduardo Lourenço morreu a revista, portanto também não teve grande circulação. Hoje em dia temos a Electa, que tem um bocadinho da Fundação EDP, que tenta suprir esse papel, mas que tem um público muito bem identificado. E, portanto, este tipo de revistas, com uma participação, eu até fiz as contas, uma participação muito intensa de docentes universitários e de não universitários, mas que se dedicam à investigação científica, sobretudo à investigação histórica, mas não só, é fundamental, porque, enfim, um dos papéis, uma das linhas de orientação para todos os investigadores, sejam eles universitários ou não, é terem uma componente de disseminação, divulgação daquilo que investigam para o grande público, para a sociedade, até para gerar conhecimento, para divulgar conhecimento e para, portanto, tornar as sociedades mais qualificadas e mais conhecedoras daquilo que se passa. Portanto, este aspecto é um aspecto importante. Esta revista avança justamente com este desígnio e que é muito importante. O segundo ponto tem a ver justamente com aquilo que eu já me referi, com a inserção do Mar Negro nesta problemática do Mediterrâneo. Portanto, eu acho que foi muito feliz esta opção de chamar a relação do Mar Negro, porque é verdade que nós estamos habituados a fazer esta distinção entre o Mediterrâneo Oriental e o Ocidental, e portanto andamos sempre aqui, desde o Médio Oriente até esta costa atlântica, Marrocos, Mauritânia, Espanha, Portugal. É neste âmbito que nós refletimos sobre aquilo que é o Mediterrâneo, mas é muito importante ir mais para além, perceber um bocadinho as raízes, o que é que está por trás disto, não é? Sabendo nós que, do ponto de vista biofísico, a limitação é a oliveira, mas do ponto de vista humano, estes territórios tiveram sempre uma ligação, pelo comércio, sobretudo, pelo comércio de cereais, pelo comércio de subsistências, enfim, foi fundamental tudo isto, e pelo facto de haver ligação por mar, que era a via privilegiada de circulação. E um outro tema que, de certa maneira, aparece em quase todos os artigos, é o papel que os judeus tiveram no desenvolvimento destes territórios em redor do Mediterrâneo e do Mar Negro. Em todos eles aparecem, gente que não tem poder, não tem o poder administrativo,
é gente que tem poder económico, é gente que tem poder intelectual, é gente que tem as profissões relacionadas com a coesão das pessoas, os médicos com os prestamistas, com os comerciantes, e que está presente em todos estes artigos, estão presentes o papel que os judeus tiveram. Não é? Nós hoje sabemos que há pelo menos milhares de anos que constitui uma comunidade que se auto-ajuda, que se afirma, que se autoafirma. Todos nós conhecemos aquilo que tem acontecido também nos nossos países, com a expulsão dos judeus, o que é que isso representou do ponto de vista da economia nacional, no caso da Espanha, no caso de Portugal, o que é que aconteceu depois com a expulsão, aquilo que aconteceu nos países do Mediterrâneo, do sul do Mediterrâneo, com a recepção de alguns dessas comunidades que se instalaram aí. Portanto, os judeus, o artigo do João Ventura sobre a Odessa reflete bem isso, quer dizer, que são os judeus os elementos centrais da comunidade da cidade de Odessa, e, portanto, este aspecto é um aspecto importante que perpassa sobre todos os artigos, e que eu gostava também de sublinhar. E depois o outro tema, enfim, que já me referi um bocadinho, tem a ver com a definição dos espaços territoriais e com esta cedência e transação que houve entre os espaços territoriais e que, portanto, permite, no fim e ao cabo, justificar muitas das coisas que foram aparecendo. Eu tinha só aqui uma nota final que vou abordar, aproveitando a presença da senhora Vereadora da Cultura, que é uma nota que tem a ver com a Alfabeira. Há um miminho no texto da revista, que é um texto lindo da Lídia Jorge, sobre a Alfabeira, sua Alfabeira, em que descreve, enfim, a Alfabeira é apresentada em discurso direto, é a Alfabeira que vai fazendo a descrição do seu percurso, desde que nasceu até viu o mar, os pontos interessantes do percurso da Alfabeira, é que cresceu, apaixonou-se por um burro, criou sombra para o burro também descansar, começou a ver lá longe o mar, enfim, tentou com os seus braços, à medida que cresceu, que um dos braços atingisse o mar, não conseguiu, suportou os ciclones, conviveu com a asfaltagem, conviveu mal com a asfaltagem dos caminhos que a rodeavam, e pede finalmente aos seres humanos para escreverem um poema sobre a sua vida, para que os vindores possam ler esse poema e recordarem. E para responder a este desejo da Alfabeira da Lídia Jorge, e para que algum ser humano tenha a bondade de escrever um poema, eu permito-me ler um poema do Manuel Neves relativamente à trilogia, que é normalmente associada à agricultura algarvia, a oliveira, a figueira e a alfabeira, e diz, o poema chama-se Em Louvor da Alfabeira, eu só vou ler um bocadinho, para justamente citar e responder àquilo que é a sugestão da Lídia Jorge, que tem que se escrever um poema sobre a vida da Alfabeira. E então diz assim o poema, vou citar. Em louvor da Alfabeira, todas as árvores de amar, estas que moram à nossa beira, a amendoeira de namorar, amante esplêndida da figueira, mas moça séria para casar, fecunda e firme, Alfabeira. Muito obrigada, professor Ferreira, pela excelente impressão que fez pela revista. Antes de passar a palavra à senhora vereadora doutora Presidentes, e já que terminou com uma referência à Lídia Jorge e à sua Alfabeira, permitam-me pedir uma pequena explicação aqui acerca da fotografia que ilustra este poema. Esta fotografia, nós queríamos que a Alfabeira da Lídia Jorge fosse fotografada. E iríamos combinado com Elsa Martins, que é a autora da fotografia da capa, que é uma azinheira, e cuja legenda foi atribuída instantaneamente pela Lídia Jorge, quando viu a fotografia e disse, olha, uma azinheira de asas longas. E assim ficou a legenda. Então, pedimos à Lídia que, em 3 momentos diferentes do dia, fotografasse a oliveira, de manhã, à tarde e ao entardecer.
para nós sabermos em que momento é que deveríamos lá ir para fotografar a Elfa Ribeira. Acontece que a última que ela tirou, portanto já o sol estava a pôr, ela ficou projetada no tronco da Elfa Ribeira. E então nós decidimos, não há mais fotografia, é esta. Porque esta fotografia é única e irrepetível. Portanto, a Lívia Jorge, a sombra dela, que é a fotógrafa da Elfa Ribeira, da sua Elfa Ribeira, está impressa, digamos, na biografia, na textura desta Elfa Ribeira. E permitam-me já agora também felicitar a Elsa Martins, que, tal como o João Mariano tinha feito uma capa magnífica para a revista número 1, com uma cena marítima, não é? Agora a Elsa Martins escolheu uma cena terrestre e o Alentejo, mas podia ser o Algarve, não é? E uma fotografia magnífica de Monsenheira. Muito obrigada, professor João Guerreiro, e espero que tenha aberto o apetite para lerem a revista, de facto tem aqui um conjunto magnífico de textos. Agora, passaria a palavra à doutora Teresa Mendes? Não. Vem encerrar, ok. Doutor Carlos Mendonça. Bem, então boa tarde a todos. Agradeço o convite do ICIA e também da doutora Graça para estar presente nesta apresentação em nome da Direção Regional de Cultura do Algarve, porque de facto, como muito em agosto e pouco mais, e conseguir ter este nível de produção e este destaque e esta capacidade de se aproximar do melhor que nós fazemos em Portugal é de facto meritório. Para mim foi também muito agradável ouvir o professor João, porque foi em 2 em 1. Uma apresentação e uma aula extraordinária. Os meus parabéns. Falou-se aqui de questões muito importantes. A Direção Regional tem vários programas de apoio. As entidades públicas, infelizmente, muitas vezes não conseguem fazer o seu melhor papel. A cultura precisa muito, e Portugal e o Algarve, sem dúvida, que a cultura seja devidamente apoiada. E há que fazer um esforço, não basta as palavras, porque, no fundo, o reconhecimento da importância da cultura é feito há muitos anos, mas em muitos casos não se consegue chegar, e ainda não chegamos, porque se nós formos comparar os níveis de apoios que existem nos países europeus, estamos sempre atrás. Estamos sempre atrás em muitas coisas e estamos atrás nesta também. Só que há áreas que são essenciais para todas as pessoas. Fala-se muito da saúde, mas a educação e a cultura têm que estar a um nível também muito elevado. Não é só, como nós sabemos, as infraestruturas, as autoestradas, no fundo, uma grande prioridade dos últimos anos, e, de certa maneira, estas áreas acabaram por ficar um bocadinho sempre atrás. Hoje em dia reconhece que, de facto, a marca e a capacidade de nós nos colocarmos, sermos mais atrativos e destacados, não apenas o nosso embaixador Ronaldo, não é? Esse está quase reformado, temos que continuar a conseguir mostrar aquilo que é a nossa identidade e a nossa cultura e, de facto, mostrar. Há muitas pessoas e muitos países que sabem isso, mas nós temos de ter essa capacidade também. Bom, em relação à revista, de facto, foi aqui dito a importância e há uma palavra que, no caso do apoio, a Direção Regional tem vários programas de apoio. Um deles é o apoio à edição, e a revista Meridional é a segunda, neste caso a segunda edição. Eu tive o privilégio de acompanhar este programa de apoio e de conhecer a revista desde o início, de vir depois a conhecer uma das suas diretoras, não é? A diretora, a doutora Graça. Foi um acaso Foi um acaso que eu considero, no fundo, uma sorte, não é? Poder conhecer uma pessoa como a doutora Graça e recentemente percebeu-se porquê, pelo prémio que lhe foi atribuído, não é? Mas não só, como o professor João falou, isto é um trabalho em equipa, tem aqui uma grande participação, mas de facto
é preciso ter capacidade de agregar e de saber fazer as coisas. E a revista Meridional tem esta qualidade. Tem a qualidade de atrair interesse, de atrair a participação e de conseguir criar, no fundo, um resultado que é muito sólido em vários aspectos. E é isto, na minha opinião, destaca. Depois, para terminar, falou-se aqui da fotografia da Lídia Soares, da impressão, e a revista é isto, é a impressão, ela está impressa, não é? Mas também a identidade. E relaciona-se aqui muito com aquilo que é a cultura portuguesa, a cultura, não é, do Algarve, do Mediterrâneo. Para terminar, falou-se aqui deste episódio terrível que está a acontecer no mundo, não é? Uma atrocidade aos direitos humanos e à vida de muitas pessoas e uma mudança muito significativa daquilo que são as relações internacionais, é reconhecido. E uma oposição àquilo que é hoje em dia o Mediterrâneo, porque de facto o Mediterrâneo é um fruto dos encontros. Obviamente nem tudo foi um mar de rosas, mas esta capacidade de encontro, não é? E a revista também retrata um bocadinho destas relações que existem, um bocado da cultura mais global, e de facto é uma oposição à barbaridade e à atrocidade que acontece no mundo, porque é através da aproximação, do diálogo, do intercâmbio, que de facto os seres humanos caminham para condições distintas, melhores, e a cultura é isso, é essa capacidade, essa possibilidade. Aquilo que está a acontecer na Ucrânia, e que foi aqui um bocadinho retratado, é terrível, não só ao nível humano, mas também ao nível cultural, porque nós vemos a destruição absoluta de identidades, não é? De culturas. A Odessa, felizmente, mantém-se um bocadinho intacta, não é? Atingida, etc. Mas Odessa, para o Putin e os seus seguidores, é algo muito apetecível. E é um dos seus fracassos, porque Odessa, obviamente, estava na geografia, não é? Pronto, mas ressalvar aqui o trabalho e reforçar a importância da continuidade e a necessidade de estarmos cada vez mais próximos destas iniciativas. Da parte da Direção Regional e da minha, então, é uma satisfação e uma honra estar presente, e esta foi muito gratificante. Agradecer a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Carlos Mendonça. Fiquei particularmente feliz, não é, pelo facto de ter reconhecido ver este trabalho coletivo, sendo um trabalho coletivo, e ele só pode frutificar e progredir e ampliar-se se continuar a ser um trabalho coletivo. Portanto, esse sempre foi o meu objetivo, que é agregar um número cada vez mais alargado de pessoas de amplas geografias. Porque esta questão do Sul, meridional e do Sul, mas o Sul é um conceito subjetivo, não é? Tendo sempre o ponto de vista da pessoa do local onde fala, não é? Portanto, nós aqui no Algarve somos do Sul, mas Marrocos é o nosso Sul, não é? Mas ao sul de Marrocos existe muito mais, não é? E o Polo Sul é realmente o ponto mais ao sul, não é? É verdade. E a crónica do Brunel. Efetivamente, queria também sublinhar que todo este trabalho de equipa foi absolutamente, como é que eu dizer, baseou-se exclusivamente na generosidade dos autores. Portanto, ninguém foi pago, ninguém foi remunerado. Todo este trabalho, o meu inclusive, obviamente, todo este trabalho resultou da boa vontade das pessoas em aderir a um projeto que tem a ver, de facto, como disse, com a valorização de uma identidade, de um território que é de encontros e de desencontros, mas que nós queremos que seja cada vez mais de encontros, não é? E pela minha parte, depois poderão ter a certeza, se assim entender, nós iremos continuar para o número 13 e por aí adiante, enquanto for possível, não é? Dando o máximo da nossa capacidade de criatividade e de trabalho. Muito obrigada. Passo então a palavra à doutora Teresa Mendes, que vai encerrar então esta sessão. Muito obrigada. E agradecer pelo apoio da Câmara Municipal, que é sempre fundamental para o desenvolvimento dos nossos projetos, naturalmente,
e também desta revista, que neste caso teve de ser integralmente paga por nós, não é? Uma vez que somos nós os editores. Muito obrigada. Sobretudo cumprimento a restante mesa, cumprimento o público presente, lamentar o facto de não poder ter estado desde o início, mas nestas épocas, normalmente a agenda é um bocadinho complicada, mas nestas épocas acabam por sempre por sobrepor muitos eventos, e por isso lamento o facto de não poder ter estado desde o início. Já o ano passado tinha coincidido e não consegui estar no número 1, mas fiz questão de pelo menos conseguir estar nesta reta final convosco. Não tive a oportunidade de ler toda a revista, até porque só há pouco é que consegui ter aqui um exemplar na mão e tive alguma dificuldade em conseguir olhar para ela, mas do que vi, do que consegui realmente consultar, percebo sem dúvida que não é uma revista que se aproxime do melhor que existe em Portugal, mas considero que é mesmo o melhor, ou que poderá mesmo estar equiparado, não se aproxima, mas equipara-se ao que melhor se faz, que é uma revista com uma qualidade extraordinária. Já o número 1 eu tinha como sendo uma revista excepcional, e este número 2 também. Esta questão aqui das árvores e da identidade, e o facto de querermos marcar a identidade através das árvores, e no caso do Algarve, as árvores que realmente marcam a nossa identidade: a oliveira, a alfarrobeira, a figueira, como já foi aqui falada, a amendoeira, e o sobreiro, que acaba por estar, que é uma árvore que nós identificamos como sendo do Alentejo, mas que até existem algumas ao longo do Algarve e que são marcos que não podem ser mexidas. Esses sobreiros existentes são árvores que não podem ser mexidas, porque realmente fazem parte da nossa identidade, e o facto de aqui estar também é marcante. E agora, quando disse que todas as pessoas que escreveram esta vida multidisciplinar e multicultural, porque temos aqui essas diferentes visões, acabam sem dúvida por enriquecer o conteúdo e enriquecer o que conseguiram colocar nos diferentes textos que aqui estão. E depois o facto de terem feito de forma voluntária e altruísta, ao dar de si para os outros sem receber nada em troca. Tive 5 minutos antes de chegar aqui, por acaso até fiz uma pequena pesquisa, qual era o significado que se atribuía à árvore alfarrobeira. E uma pelo menos o Dr. Google me diz, que não tive tempo de ir mais além do Dr. Google, era que era uma árvore que simbolizava a família e uma árvore altruísta. E porquê? Porque só ao fim de 70 anos é que dava fruto. Portanto, quem plantava aquela árvore era para as gerações vindouras. E ao fim e ao cabo, se calhar sem pensarem nisso, acabou por ser aqui esta visão altruísta da alfarrobeira e também dos autores que dão de si para os outros, sem estar à espera de nada em troca. Já a árvore anterior também tinha um simbolismo bastante forte e que acabam por se cruzar, não é? Se realmente esta for a alfarrobeira, for a família, a oliveira que é o símbolo da paz e da fertilidade, como já é subejamente conhecido. Por isso, quero dar os parabéns ao ICIA, que é uma associação local já conhecida, que também tem uma identidade muito própria, marcante pela sua qualidade, já com um trabalho que era feito anteriormente e que, entretanto, houve uma pausa aqui de cerca de 5 anos. Retomaram o ano passado, em boa hora. Espero realmente que ainda tenham muitos mais números, tenham muito ainda para dar. Não quero deixar também, apesar de já o ter feito particularmente, de publicamente reconhecer o trabalho já do anterior livro da doutora Graça e, ao fim e ao cabo, o prémio que acabou por ser reconhecido através da Fundação Gulbenkian. Portanto, os meus parabéns. Desejar que continuem, estaremos cá para vos apoiar e esperar ter agora aqui a oportunidade de ler e de, ao fim e ao cabo, receber aquilo que os autores me quiseram dar de forma altruísta. Obrigada pelo trabalho que fizeram. Muito obrigada. E esperem no próximo ano poder cá estar também nestas comemorações, não é?
do Dia da Cidade. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Pronto, então terminamos esta sessão. Começámos bem, terminámos muito bem. E se algum dos presentes quiser colocar alguma questão ou assim, não há tempo. Isso namora, não é? Sim, mas tem um bocadinho, não é? É um bocadinho, pronto. Se algum autor quiser falar, seja à vontade. Estão todos a comprar estrangitos porque tenho muito tempo para falar. Pronto, então, convido então todos os presentes a ir lendo aos poucos esta revista, não é? Porque as temáticas são muito variadas, portanto, digamos que pode ser um livro de cabeceira para Temos um ano, menos sim, a próxima temos um ano. próxima tem um ano. Portanto, esperemos que em dezembro de 2023 estejamos de novo aqui, no âmbito das comemorações e da cidade, para apresentar o número 3, que com certeza terá outra árvore. Muito obrigada a todos. Obrigada.